Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pim, estou aqui, graças a Deus, mais uma vez, com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar a porção da palavra de Deus ao seu coração. Primeira vez por aqui? Seja muito bem-vindo e entenda que esse canal aqui tem um propósito de gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. Por quê, pastor? Porque nós cremos que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar o coração do homem. E dentro desse contexto, hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque nós estamos começando a meditação e a reflexão e leitura de mais um dos livros da Bíblia. E é um livro extraordinário, exatamente para tirar sentidos práticos e espirituais, que é o livro de Jó. Começamos hoje, a leitura é muito densa, é bastante conteúdo, e nesses dias a gente vai ter que dar uma acelerada na leitura, porque são muitos capítulos diariamente. Por exemplo, hoje nós vamos meditar e refletir entre os capítulos 1 e o capítulo 5 do livro de Jó. Na porção de hoje nós veremos um dos textos mais profundos das Escrituras. Aqui nós vamos enfrentar as grandes questões da vida, como, por exemplo, por que o justo sofre? Aonde está Deus no meio da dor? Eu quero que você, nesse momento, prepare seu coração para mais uma jornada de Discipulando pela Bíblia. E o livro começa nos apresentando Jó, um homem íntegro, temente a Deus e próspero, muito próspero. Ele tem uma grande família e muitos bens, mas o mais importante, a Bíblia nos apresenta que aquele homem ele tinha um coração reto diante do Senhor. Vamos ler aqui Jó 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto e temente a Deus, e sempre se desviava do mal. Olha só que, vamos dizer assim, que currículo que Jó tinha, que moral que Jó tinha diante dos céus. Isso aqui é muito interessante, o livro de Jó, que fala muito sobre o mundo espiritual e a forma como o mundo espiritual também nos vê. Então, Deus, ouvindo essa argumentação do inimigo, permite que Satanás toque em tudo que Jó possui, menos em sua vida. Em um único dia, então, Jó ele começa a receber diversas notícias, Ele recebe notícias de que perdeu seus bois, jumentas, ovelhas, servos, e até que chega a notícia que, infelizmente, ele teve a perda instantaneamente, de um só momento ali, de seus 10 filhos. Uma sequência de tragédias que termina com Jó prostrado ao chão. Jó capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e eu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então a lição aqui que nós podemos extrair do coração desse homem íntegro é, mesmo na perda extrema, irmão, ele perdeu toda a sua família, todos os seus bens. Jó não blasfema contra Deus. Seu coração ainda permanece de forma reverente perante ao Senhor. E já no capítulo 2, Satanás acaba recebendo uma nova permissão. Essa permissão é de que ele pode agora tocar na saúde de Jó, mas não lhe retirar a vida. Então Jó acaba sendo ferida com úlceras terríveis, que vai desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Jó acaba se sentando no pó e passa a raspar suas feridas com um caco de telha ali. Uma situação realmente muito deprimente. E até que chega uma outra personagem, a sua esposa. Sua esposa se apresenta diante de Jó, em Jó capítulo 2, versículo 9, e a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Acabou, não tem esperança. Isso é uma situação da mais deplorável possível. Você já perdeu tudo e você já não tem saúde. Então chega, Jó, morre. Olha só o tipo de mentalidade da esposa de Jó. Mas Jó responde sempre com fé, dizendo para sua esposa, olha, nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Então nós vemos aqui uma lição extraordinária vindo do coração desse homem, porque ele não blasfema e não enfrenta a Deus, ele apenas entende que a vida é feita de ciclos e agora chegou o tempo dele ter que receber o mal, infelizmente. E então, exatamente nesse cenário, nesses acontecimentos, é um momento que chegam 3 dos seus amigos, 3 amigos de Jó, que são nomeados aqui na Bíblia como Elifaz, Bildade e Zofar. Ao vê-lo, ao ver Jó dentro daquela situação caótica, os seus amigos acabam chorando, rasgam as suas vestes e se assentam com ele e ficam em silêncio, um silêncio ali ensurdecedor por cerca de 7 dias. A lição aqui é
uma lição para o meu e para o seu coração. Existem dores tão profundas, mas tão profundas, que o silêncio talvez seja o meio mais adequado de se tratar certas feridas. Foi exatamente o que os 3 amigos de Ló fizeram quando estiveram diante daquela situação. E após esse grande período de silêncio, Jó finalmente acaba falando. E o que sai da sua boca não é uma oração, mas um lamento profundo, uma espécie de desabafo. Jó capítulo 3, versículo 3. Pereça o dia em que eu nasci. Por que não morri ao nascer? Né? Então Jó é que ele está questionando, foi tão profunda as suas dores, as suas perdas, que ele está questionando o dia que ele nasceu, que ele desejaria talvez não ter nem nascido mais diante daquela situação caótica. Jó acaba amaldiçoando o dia do seu nascimento. Ele não, preste atenção, ele não amaldiçoa a Deus, ele não reclama diretamente a Deus, mas ele está lamentando a sua situação, né? Mas ali acaba revelando que a dor da alma humana, sendo ali completamente esmagado, Jó estava esmagado dentro daquele contexto. Ele deseja não ter nem existido, pois não entende por que está sofrendo tanto sem ter feito mal algum. Então, dentro da consciência de Jó, ele está ali, por que eu estou sofrendo tanto? Né? Qual foi o mal que eu cometi para estar sofrendo dessa forma? Mas a lição aqui é que a Bíblia não esconde o sofrimento dos seus heróis da fé. Então ali mostra e revela que Jó era um homem, né? E passível de dores, passível de angústia, passível de lamentações, mas ele não está ali, vamos dizer assim, entrando em lamento, em sofrimento, voltando as suas baterias contra Deus. Não. Jó ali é apresentado um coração de um homem que está chorando e lamentando. E mesmo assim, esse homem, dentro de um cenário de lamentação, ele acaba sendo ouvido por Deus. E logo após o seu desabafo, um dos seus amigos, acaba rompendo o silêncio. Ele é respeitoso com Jó, porém a sua teologia é algo muito rígido, muito rigoroso. Se Jó está sofrendo naquele momento, é porque ele deve ter tido algum pecado escondido. Né? Ele acredita que o sofrimento é sempre consequência de um erro, de um pecado. Jó capítulo 4, versículo 7. Quem sendo inocente jamais pereceu, e aonde foram os retos destruídos? Então ali ele está questionando. Não, se existe um peso, se existe perda, é porque existe um erro por detrás, né? Essa é a teologia de Elifaz. Ele ainda compartilha uma visão espiritual assustadora e conclui que nenhum homem é puro diante de Deus. Depois exorta Jó a buscar ao Senhor, porque Deus castiga, mas Deus também cura. Jó capítulo 5, versículo 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. A lição que podemos extrair aqui é que as palavras de Elifaz não são totalmente, vamos dizer assim, erradas, mas são fora do contexto. E ela fala sobre verdades gerais, mas não compreende a singularidade do sofrimento que Jó tem enfrentado. E já caminhando para o final da porção de hoje, nós vimos que os capítulos de 1 a 5 do livro de Jó nos fizeram mergulhar em uma dor inexplicável. Jó acaba perdendo tudo, menos a fé. E mesmo em meio ao lamento, à dor, vemos que Deus continuou presente na vida de Jó, mesmo que ainda nesse momento em silêncio. Gostaria de ler para vocês refletirem e meditarem sobre Salmos 34, versículo 18, que diz assim: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva aqueles de espírito abatido. Uau, então receba essa palavra. Talvez você não esteja passando os melhores momentos da sua vida ou dias tranquilos. Talvez sejam dias de perdas, dias de turbulência. Mas entenda que o Senhor ele vai entrar com socorro para aqueles que têm espírito abatido. Pois apesar de estarmos lendo aqui o início do capítulo de Jó, talvez você já saiba o spoiler do final. Então Deus ele sempre se revela ao coração daquele que é justo. Se você está passando provações nos dias de hoje, lembre-se, Deus não se ausentou. O céu pode estar até aparentemente em silêncio, mas ele ainda está no controle da sua vida. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Esse vídeo edificou o seu coração? Então eu te peço humildemente, chegou o momento de você me ajudar a pregar o evangelho a mais corações. Como é que eu posso fazer isso, pastor? É só você, é de graça, é gratuito. Curte, comenta, compartilha, segue esse canal para que você possa visualizar os novos vídeos de conteúdo da palavra e assim o YouTube vai entender que esse vídeo precisa ser liberado a mais corações e você vai estar me ajudando a pregar o evangelho do reino a mais pessoas.
esse é o momento. Eu agradeço por vocês terem chegado até esse final aqui, mas é o momento também de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, teremos muito mais. Shalom!